5 fundos imobiliários que ainda estão baratos, que ainda estão descontados na Bolsa de Valores. Se a gente olhar as últimas semanas, nós estamos com o IFIX, que é esse índice que tem os principais fundos imobiliários, batendo o recorde ali de 3.000 pontos. Algo que não acontecia desde 2022 e antes disso, somente lá em 2020. Então há um bom tempo os fundos imobiliários estavam andando de lado, estavam para baixo, mas agora eles vêm se valorizando. A Bolsa de Valores como um todo, ela vem se valorizando, tanto as ações como os fundos imobiliários estão tendo essa alta, é só a gente olhar para as últimas semanas. E bom, aqui nesse vídeo a gente vai focar então em 5 FIs que ainda estão baratos. A gente vai ver se vale a pena a gente incluir eles na nossa carteira de investimentos, aproveitando esse rally de alta, vendo se vale a pena a gente colocar para ter um ganho de rentabilidade. São bons ativos, bons fundos imobiliários selecionados a dedo aqui para a gente dar uma olhadinha e ver se vale a pena incluir na nossa carteira. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E seja bem-vindo aqui ao canal, eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana falando sobre ações, fundos imobiliários e também investimentos no exterior. Então me acompanha aqui, se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. E bora lá, vamos começar aqui fazendo um filtro, selecionando aqui os fundos imobiliários que ainda estão baratos na Bolsa de Valores. E bom, dando uma olhadinha rápida aqui, vamos passar pelo Ibov. Nós vimos que ele está aqui em 116 mil pontos, mas hoje mesmo ele já bateu 117 mil pontos, o que mostra essa recuperação, essa alta bem expressiva que ele está tendo. Somente aqui em 2023, no ano de 2023, nós temos uma alta de quase 10%. Se a gente puxar um pouco mais para trás, nós temos aqui 9,14% no último ano. E veja que realmente, comparando com lá atrás, há 5 anos, o valor máximo histórico que nós tivemos foi aqui de 130 mil pontos, e lá em 2021, ainda quando a taxa Selic ela não estava nesse patamar tão elevado que está agora. Realmente nós estamos vivendo agora um rally, um momento de alta da Bolsa de Valores, mas não somente das ações. Nós conseguimos ver aqui o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, e no ano aqui em 2023 ele também soma um aumento aqui de 6,36%, batendo esses 3.000 pontos, ficando acima de 3.000 pontos, algo que não acontecia desde 2022, onde nós tivemos esse momento breve que ele passou de 3.000 pontos, mas logo depois caiu. Então realmente 3.000 pontos a gente teve lá em 2019, 2020, que é onde ele teve o máximo aqui em 3.253, o que mostra que nós estamos vivendo esse aumento, esse momento muito bom na Bolsa de Valores, onde os ativos, tanto ações como fundos imobiliários, estão se valorizando. E isso tudo está acontecendo justamente por isso. Nós estamos com uma inflação que vem vindo cada vez mais baixo. Aqui nós temos, por exemplo, o Boletim Focus de 22 de maio, de 29 de maio e agora aqui 5 de junho, que é a semana que eu estou gravando esse vídeo. Então veja que há 2 semanas era projetada uma inflação para 2023 de 5,80. Uma semana depois caiu para 5,71. Mais uma semana caiu para 5,69. Então realmente nós estamos com uma inflação que está controlada, que está baixa. Isso faz com que a taxa Selic, que a projeção para a taxa Selic também fique baixa, que nós tenhamos uma taxa Selic ainda para o ano de 2023 ali em torno de 12,5%. A taxa Selic caindo, nós temos os fundos imobiliários e também as ações subindo, e é isso que está acontecendo, é isso que a gente viu já nos índices da Bolsa de Valores. E indo para a parte dos fundos imobiliários, eu vou te mostrar aqui no site do Status Invest como você pode fazer uma busca e filtrar esses que estão mais baratos. A gente vem aqui em cima na parte de fundos imobiliários, os FIs, e vamos fazer uma busca avançada. Aqui ele vai trazer alguns principais indicadores, e aquele indicador que mostra que está barato ou caro é o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. O valor patrimonial seria o valor somado de todos os imóveis que nós temos dentro desses fundos imobiliários. Então vamos dizer lá um fundo de shopping centers, ele tem lá 10 shoppings. Se a gente somar o valor real dos imóveis e dividir pelo preço dele, ou seja, o preço dividido pelo valor real dos imóveis, se esse valor fica em 1, significa que o mercado, que a Bolsa de Valores, está pagando realmente o valor justo daqueles imóveis. Agora, se esse valor vem abaixo de 1, significa que a Bolsa está pagando menos, que existe ainda um desconto nesses fundos imobiliários. Se esse valor vem acima de 1, aí a gente já está pagando mais caro do que o valor real daqueles imóveis. Então, o PVP é um indicador muito bom para a gente encontrar os fundos imobiliários que estão baratos. Eu vou colocar aqui então um valor de 0,7 e a gente quer buscar os fundos imobiliários que estejam ali numa faixa de 0,70 até 1, ou seja, com até 30% de desconto. Esses FIs que vierem abaixo de 1 significa que estão com desconto. É isso que a gente vai procurar. Mas além disso, nós vamos filtrar aqui também pelo patrimônio. Vamos buscar fundos imobiliários que tenham ao menos 1,5 bilhões de patrimônio. Ou seja, nós vamos buscar fundos imobiliários que são grandes, que tenham diversificação, que tenham
bons imóveis. A gente faz a busca, ele vai trazer aqui então vários fundos imobiliários e a gente pode filtrar eles aqui, colocando aqui o PVP, nós vamos colocar do menor para o maior. E aqui a gente consegue encontrar uma lista então já de alguns fundos imobiliários que são grandes, que têm um patrimônio já bem elevado, e a gente vai olhando então um por um. Então dessa lista, veja que o mais barato que nós temos aqui seria o HGRE 11 com um PVP aqui de 0,85, ou seja, ele estaria aqui com 15% de desconto. E esse é um dos fundos imobiliários que nós vamos ver. Eu vou pegar 5 fundos imobiliários dessa lista e a gente vai ver com mais detalhes então o que são os fundos imobiliários, o que eles fazem, quais são os seus principais indicadores. Mas é interessante que você saiba fazer essa busca, que você saiba encontrar os fundos imobiliários que estão mais baratos, que aí quem sabe você pode estudar, você pode dar uma olhada em outros fundos imobiliários. Por exemplo, aqui o HGRE, ele vai trazer todas as informações, o dividendo que ele está pagando, a valorização que ele teve no último ano, aqui a cotação, o dividendo que ele vem pagando aqui nos últimos meses. Então a gente consegue ver bem certinho as informações e é muito importante que você desça aqui embaixo no site do Status Invest, ele tem essa parte aqui de comunicados do fundo imobiliário. Então, por exemplo, a gente pesquisa aqui o relatório gerencial, o último relatório dele. Abrindo esse último relatório, é o que? É a gestora que tem ali por trás daquele fundo imobiliário, que ela vai passar todas as informações, detalhe por detalhe, do que é aquele fundo, como que ele funciona, o que está acontecendo, quais são os imóveis. Então, é muito interessante que a gente olhe sempre para os relatórios dos fundos imobiliários antes de tomar a decisão final se a gente inclui na carteira ou não. Então, resumindo, eu peguei essas informações dos relatórios gerenciais, selecionei 5 fundos imobiliários e é isso que a gente vai ver agora. Começando aqui justamente pelo HGRE, que é um dos fundos que estão ainda muito descontados, com esse 15% de desconto. Nós vimos aqui que o PVPA dele está em 0,85, que é justamente o valor, que é esses R$132, dividido pelo valor patrimonial dele, seria de R$156 por cota. Então, se a gente pegar 132, dividir por 156, a gente vai encontrar 0,85, que é o desconto. Ele está 15% mais barato do que ele deveria ser negociado na bolsa. Então, aqui nós temos realmente um fundo que está barato, que está descontado, e ele é um grande fundo imobiliário. Ele tem um patrimônio líquido aqui de 1,8 bilhões de reais, ele tem mais de 139 mil investidores, o dividend yield do último mês ficou ali em 0,60 e o acumulado dos últimos 12 meses está ali em 7,30%. No último rendimento, para cada cota que a gente tiver, a gente recebe 0,78 centavos. E a sua gestora é a Credit Suisse. Então, um dos motivos deste fundo imobiliário ainda estar bastante descontado é se a gente for olhar lá no relatório gerencial dele, ele possui uma vacância que está ali em torno de 17%. Dentro do seu portfólio, ele tem 17 prédios comerciais, e a atuação, o setor dele é esse, essas lajes corporativas, como por exemplo esses prédios que a gente está vendo aqui na imagem. Então ele tem 17 prédios em 4 estados brasileiros. E dentro desses prédios existe uma vacância ali de 17%. E é por isso que ele ainda está descontado. Desde a pandemia até então, ele não conseguiu recuperar algumas dessas salas. Esses prédios geralmente são ocupados por grandes empresas que vão lá e locam andares desses prédios destinados para algumas empresas. Então, desde a pandemia ainda não voltou completamente, existe essa vacância, que é um ponto de atenção dentro do HGRE. Então, por isso a importância também da gente sempre ler o relatório gerencial dos fundos. Mas ele é muito bom, ele tem uma diversificação muito interessante com prédios de altíssima qualidade. Então, uma segunda opção, o segundo fundo imobiliário para a gente dar uma olhada é o VILG 11. Esse é um fundo que atua na parte de galpões logísticos, o setor dele são esses grandes galpões que armazenam as mercadorias e fazem aqueles despachos das mercadorias que a gente compra nos e-commerces. Então, essa é a ideia do VILG. E a gente pode comprar ele aqui com cerca de R$102. O valor patrimonial dele, a soma dos imóveis, seria de R$111 por cota, o que dá um PVPA aqui de 0,92, ou seja, 8% de desconto, que ele ainda está barato na bolsa. O seu patrimônio líquido está em torno de 1,6 bilhões, ele tem mais de 156 mil investidores, o dividend yield dele do último mês ficou ali em 0,71, o acumulado no ano está em 8% e o rendimento dele é de 70 centavos para cada cota que a gente tiver. E a sua gestora é a Vinci Real Estate. E para a gente ter uma ideia do seu portfólio, ele tem 15 galpões logísticos, esses grandes imóveis para armazenar essas mercadorias em 7 estados, mas uma concentração maior em São Paulo e também Minas Gerais. Ele tem mais de 60 inquilinos, vários inquilinos, então bem diferentes, o que traz uma diversificação interessante para a carteira. Ele tem uma vacância de 11%, então desses 15 imóveis, 11% estão ali vagos, então tem um espaço ainda para ele conseguir mais inquilinos. E dentro desses 60 inquilinos, os dois principais são Tok Stock e a Magalu, a Magazine Luiza. Então veja que o varejo ele não está muito bem, e se essas duas empresas tiverem algum problema, atrasarem os
aluguéis, isso vai prejudicar os dividendos aqui do VILG. Então, talvez por isso ele ainda esteja descontado. Mas ele é uma excelente opção aqui de fundos imobiliários na parte de galpões logísticos. Um terceiro fundo imobiliário é o VISC11. Esse atua no setor de shopping centers. Para você ter uma ideia, ele tem 20 shoppings espalhados em 12 estados aqui do Brasil. E a sua vacância está ali girando em 8%. Então ele tem um controle já bem interessante da vacância, tem espaço para vir mais lojas, mais inquilinos. É interessante essa diversificação. 20 shoppings em vários estados, várias regiões do Brasil. A gente pode comprar ele aqui com cerca de R$113. O valor patrimonial dos shoppings fica ali em torno de R$121 para cada cota, o que dá um PVPA aqui de 0,93, 7% aqui de desconto. Seu patrimônio líquido gira ali em torno de 2,2 bilhões. Ele tem mais de 242 mil investidores. O dividendo do último mês está em 0,70, o acumulado no ano 8,23%, o que dá 82 centavos para cada cota do VISC11. E a sua gestora é a Vinci Real Estate. Então, uma terceira opção aqui de um terceiro setor, que é o de shopping centers, que a gente pode pensar em incluir na nossa carteira. Agora, indo para o quarto fundo imobiliário, nós temos aqui o TIGAR11. Esse atua no setor de desenvolvimento urbano. Ele é um pouco diferente dos demais. Ele não tem ali aqueles imóveis para alugar. Ele atua com desenvolvimento, ou seja, ele está ali fazendo obras, loteamentos, construções. Então, isso demanda um pouco mais de atenção. A sua gestora, ela precisa ser um pouco mais ativa, prestar muito bem atenção nas entregas dessas obras. Elas não podem atrasar, pois isso pode impactar os dividendos. Então, ele é um fundo imobiliário que ele é naturalmente mais arriscado que os demais que a gente viu, mas a gente vai ver que ele paga muito mais dividendos. Veja que o dividendo acumulado dele está em 14,45% e o dividendo mensal fica ali em torno de 1,12% ao mês, o que dá R$1,36 para cada cota que a gente tiver. E essa cota fica em R$120. O valor patrimonial dele está ali em torno de R$127, o que dá um PVPA de 0,94. Ele tem um patrimônio líquido de 1,7 bilhões e mais de 100 mil investidores. E a sua gestora é a TG Core Asset. Então aqui uma quarta opção também de um setor bem interessante, bem diferente para a gente dar uma olhada. E para fechar, nós temos aqui uma quinta opção, o BCFF11. Esse é um fundo imobiliário que investe em vários outros fundos imobiliários. Então, para você ter uma ideia, ele investe em mais de 50 outros fundos imobiliários e ele tem ali mais ou menos uma participação 50% em fundos de papel e 50% em fundos de tijolos. Então ele consegue diversificar também dentro do seu portfólio. A gente pode comprar ele aqui com cerca de R$69, o valor patrimonial dele está em R$72, o que dá um PVPA aqui de 0,96. Seu patrimônio líquido é de 1,8 bilhões. O número de cotistas tem mais de 300 mil investidores. O dividend yield dele do mês tem ficado ali em 0,8, o que deu um acumulado no último ano de 9,75. E ele paga aqui mais ou menos 0,56 centavos para cada cota que a gente tiver dele. E a sua gestora é o BTG Pactual. Então, dessa maneira, nós vimos aqui esses 5 fundos imobiliários e aqui trazendo um resumo dessa carteira, nós temos aqui então esses 5 FIs listados, nós temos aqui no meio o PVPA deles, para a gente ter uma ideia de qual que está mais descontado. Nós temos o HGRE realmente muito descontado, com esses 15%. Os outros FIs já estão ali na faixa do 0,90, 0,95, que é mais ou menos o desconto que a gente tem hoje. Se a gente estivesse olhando há alguns meses, mais para o início do ano, os descontos estavam bem maiores. Mas como a gente já teve essa alta na bolsa, aqueles 10% ali no IBOV, no IFIX, nós já temos esses fundos imobiliários que ainda estão baratos, que ainda estão descontados, mas eles já se recuperaram um pouco. O valor deles já aumentou nesse período. Bom, aqui nós temos o Dividend Yield e os setores aqui. Veja que são 5 setores diferentes. O primeiro, lajes corporativas. O segundo, galpões logísticos, shopping centers, desenvolvimento urbano e também fundo de fundos, aquele fundo que investe em vários outros FIs. E se a gente fosse montar essa carteira, uma cota de cada um deles, nós teríamos que ter investido aqui R$538, o que daria um dividendo médio, um dividendo anual médio de 9,54%, o que é bem interessante quando a gente está falando aqui de fundos imobiliários de tijolos, que pagam um pouquinho menos. Então, aqui um resumo da carteira, com R$538 a gente consegue ter essa carteirinha aqui com 5 fundos imobiliários que ainda estão descontados na Bolsa de Valores. Por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar outros 2 vídeos, um falando sobre 3 fundos imobiliários que eu não vendo de jeito nenhum, que eu levo eles para minha aposentadoria, e um segundo vídeo falando como montar uma carteira de FIs do zero, um vídeo que mostra em detalhes como que a gente faz essa diversificação de carteira. Então dá uma olhadinha nesses vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Meu muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem e falou!